Fala pessoal, finalmente vamos começar a trabalhar no vídeo A Civilização Azteca, uma das mais importantes da América pré-colombiana, e para muitos a mais importante delas, uma sociedade guerreira, que em apenas alguns séculos conquistou boa parte da Mesoamérica. Quer saber mais sobre essa civilização? Então segue no vídeo que eu te conto que história é essa. Quer conhecer mais sobre mim e sobre o trabalho do Que História é Essa? Nos acompanhe também na nossa comunidade do Sparkle, onde você também encontrará vídeos exclusivos como a historiosidade da Bíblia, a maldição de Tutankhamon. Baixe o aplicativo e não perca nenhuma novidade. É conteúdo gratuito e de boa qualidade para vocês. Não se esqueçam também de deixar a sua inscrição e curtida. Uma pequena retribuição por estarmos trabalhando muito para construir junto com vocês a história da humanidade. Para apresentar a civilização azteca para vocês, é essencial que entendamos suas origens, ainda como a tribo Xiximeca. Calma que eu explico direitinho para vocês. Bom, os Xiximecas se dividiam em várias tribos, aparentadas entre si, mas cada uma com uma direção política, cultura e religião própria. Os Xiximecas eram nômades que em ondas sucessivas e contínuas desceram dos atuais Canadá e Estados Unidos, e conforme assim faziam, elevavam o nome da tribo ao status de uma nova civilização, motivo pelo qual tantas civilizações se destacaram na América Central. Para facilitar o entendimento, podemos comparar os Xiximecas com os povos eslavos, que também em ondas sucessivas foram se chegando à Europa, se dividindo hoje em inúmeros povos, como os russos, os sérvios e os croatas, mas tendo a mesma raiz eslava. Dentre as tribos Xiximecas, a mais famosa foi com certeza a dos mexicas, que você conhece hoje pelo nome de Aztecas. Pois é, Aztecas é o nome pelo qual eles ficaram conhecidos, mas na verdade, eles se autodenominavam mexicas. Inclusive, o nome do atual México é uma variação do nome mexica. Concluímos, portanto, que todo mexica já foi um Xiximeca, mas nem todo Xiximeca se tornou mexica. Ao chegarem na Mesoamérica, os aztecas se instalaram nas margens do lago Texcoco, na região hoje conhecida como Vale do México, por volta de 1168, embora algumas fontes apontem para o ano 1325. Seja qual for a data exata, precisamos entender que a América Central estava ocupada por diversos povos, dos quais estudamos alguns aqui no canal, e os aztecas tiveram que lutar por vários séculos, até conquistarem boa parte da região, chegando à maior extensão territorial, tendo, porém, seu progresso interrompido pela conquista espanhola. Mesmo sendo povo guerreiro, sua primeira tentativa de conquista não foi bem sucedida. Foram derrotados pela cidade de Coloacán e tiveram de fugir. Apenas 27 anos depois, consolidaram a sua presença na Mesoamérica, após edificarem uma ilha do lago Texcoco, a cidade do México Tenochtitlán, atual cidade do México. Ainda assim, estavam enfraquecidos e tiveram de se submeter à cidade de Azcapotzalco, lhes pagando impostos até que se rebelaram. Se aliaram às cidades de Texcoco e Taclopan, conquistando sua independência a partir dali e iniciando sua expansão. Foi sob a liderança de Zoualt, que teria falecido por volta de 1419, que a urbanização da cidade, a burocracia necessária ao Estado e a sistematização da religião se deram. A Confederação Azteca é, na verdade, um conjunto de cidades, povos e territórios, unidos aos aztecas seja por conquistas ou acordos, uma vez que eram hábeis diplomatas. Haviam diferentes tipos de relações de subordinação, e em seu auge a Confederação Azteca chegou a ter 38 províncias, de diferentes povos, línguas, costumes e religiões, entre as quais as últimas civilizações estudadas aqui no canal, os zapotecas e os mixtecas e os totonacas.
Infelizmente não sabemos como ocorreu a conquista de todos os povos, mas em linhas gerais, sabemos que os astecas, à medida em que conquistavam outras civilizações, as transformavam em suas províncias, desfazendo a estrutura militar dessa civilização, mas tentavam manter o máximo possível da organização social e econômica de cada povo, para que essas sociedades se adaptassem mais facilmente à estrutura da confederação. A guerra era mais do que apenas uma característica cultural desse povo. Dela dependia a economia, e ela também fazia parte dos rituais religiosos, uma vez que os sacerdotes de Huitzilopochtli sempre iam à frente dos soldados para tentar fazer os acordos com as nações que iriam ser conquistadas, lhes oferecendo submissão ao invés de conquista militar. Caso a guerra fosse inevitável, a missão dos soldados era não queimar as cidades e prender o máximo de pessoas possíveis. Quem fizesse o maior número de prisões recebia recompensas, ao mesmo tempo que crescia em posição dentro do exército. A maior parte dos prisioneiros eram sacrificados em rituais, que representavam a vitória da divindade asteca Huitzilopochtli, o deus da guerra, sobre as divindades dos territórios conquistados. Depois da anexação do território conquistado à confederação, os astecas impunham sua autoridade e seus impostos, fazendo com que as populações conquistadas sofressem uma dupla carga tributária. Há de seus representantes que, na maioria das vezes, continuavam no comando da cidade, e dos conquistadores astecas, lembrando sempre que a maioria das províncias era governada por habitantes locais, porém províncias consideradas estrategicamente importantes ou que não aceitaram facilmente a dominação eram governadas por militares astecas. Sabemos ainda que, em algum momento depois de 1400, os astecas iniciaram ao mesmo tempo a conquista dos zapotecas e dos mixtecas, uma vez que essas duas civilizações se uniram inutilmente para tentar barrar seu avanço. Os mixtecas ainda resistiram por mais tempo, e quando os espanhóis chegaram, faziam apenas alguns anos que eles tinham se submetido aos astecas. Já em relação aos totonacas, houveram intensos e constantes conflitos, até que os astecas ocupassem parte de seu território, o militarizando até a conquista definitiva. Ainda assim, os astecas não eram imbatíveis, não tendo conquistado todas as civilizações mesoamericanas, como por exemplo os tarascos. Os astecas construíram um verdadeiro império, que se estendia desde o atual México ao norte até a divisa com a atual Guatemala ao sul, e do Oceano Pacífico até o Golfo do México. Império esse que só chegou ao fim com a conquista espanhola, no decorrer do século XVI, conforme ainda estudaremos aqui no canal. Sua capital em 1521, ano de sua destruição, possuía cerca de 1 milhão de habitantes, muito embora outras fontes relatem que era um número bem menor do que este, apenas 200 mil. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar aqui no canal. Este vídeo terá uma continuação, em que explicaremos para você a organização social desse povo, seus costumes e religião. Por isso, ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. E, se possível, apoie o nosso trabalho dentro de suas possibilidades, seja com uma transferência via Pix ou com a sua audiência e curtida. Compartilhe também nosso conteúdo com seus amigos e familiares, que irá ajudar muito o nosso trabalho. Hoje o meu agradecimento vai para os nossos ouvintes Daniel Pérez, Yara Alves e Gabriel Maciel, que passaram no nosso canal recentemente. Muito obrigado! Continuarei a me dedicar para construir junto com vocês a história da humanidade. Espero vocês no próximo vídeo com mais um episódio do Que História é Essa?